Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam muito mais que bem-vindos aí na nossa aula, cujo tema principal é a respeito da distribuição e armazenagem de mercadoria. Sou o professor Felipe Delávia e estarei aqui com vocês ao longo dos próximos aí 40, 50 minutos. Vamos lá? Bom, começando a falar a respeito desse tema tão importante, que é a distribuição, que é a armazenagem, que é a questão do projeto, né, como que eu faço um projeto, como que eu defino o layout. Vamos começar a introduzir o assunto, mostrando a importância do tema para a indústria atualmente. Um dos pressupostos, ou um dos pontos aí de partida, quando a gente trata de logística, é que se a gente compra um produto, esse produto deve chegar de forma mais rápida e de forma mais barata, preferencialmente para nós, né? Então, a gente já falou aí dois parâmetros importantes: rapidez, né, agilidade da entrega e custo. Logo de cara a gente já consegue definir isso, né? E todo mundo, quando a gente compra algum produto na internet, no Amazon, Mercado Livre, enfim, independente da plataforma, a gente quer rapidez e baixo custo. Eu acho que isso é unânime para todos. Então, diante dessa situação, que é a situação esperada pelo espectador ou pelo consumidor, melhor dizendo, existe todo um trabalho que deve ser feito por trás para garantir o baixo custo e para garantir a agilidade. Algumas vezes a agilidade acaba sendo mais importante que o baixo custo. Então a gente acaba pagando a mais por um serviço que vai entregar em um dia. Outras vezes, o baixo custo é uma prioridade. Então a gente demora 20, 10, 15, 20 dias para receber, mas o baixo custo é a nossa prioridade. E algumas vezes existe um meio termo ali. Não vou nem optar pela aquela entrega que dura um dia, que demora um dia, porque é muito caro, mas também não vou optar por aquela entrega que demora 20 dias, porque 20 dias é muito tempo. Então, eu vou optar ali pelo intermediário, 9 dias, 10 dias, e assim por diante. Né? Então, existe todo um estudo que deve ser feito, né? Um levantamento de informações, ou uma análise de parâmetros que deve ser feito para garantir ali as melhores opções. Então, para que essa cadeia, né, para que toda essa logística funcione da melhor forma possível, funcione de forma adequada, as empresas precisam pensar e precisam garantir soluções de redução de custos, soluções de arranjo físico, soluções que evitam retrabalho, soluções que evitam uma distância muito grande. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue pensar em uma solução que reduz custo, talvez minimizar a mão de obra, talvez otimizar a mão de obra, talvez automatizar a mão de obra, layout, né, deixar os produtos mais importantes, os que mais têm saída próximo da entrada, enfim, é uma série de pontos que a gente vai abordar ao longo dessa aula, que vai envolver todos esses parâmetros que foram ditos. Bom, então à medida que o mercado foi se expandindo, novos desafios foram surgindo. Então, fronteiras geográficas foram surgindo. Então, antes o mercadinho lá da região de Curitiba, ou aquela indústria lá da região de Curitiba, vendia só para a região. São José dos Pinhais, ficava nas cidades próximas. Hoje em dia pode ser que essa indústria ela venda para a região de Curitiba, venda para essa região de São Paulo, venda para a região do Mato Grosso do Sul. Então começou a ter uma fronteira geográfica que precisou ser quebrada, né? E aí a gente está falando, a gente deu um exemplo de uma região que está relativamente próxima uma da outra. Mas se a gente pegar um exemplo de uma região, de uma indústria lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, lá na ponta sul do país, vendendo lá para a ponta norte do país, lá para o Amazonas, lá para Fortaleza, Tocantins, a distância passa a ser muito grande. E essa distância sendo muito grande, a gente tem uma elevação de custo, a gente tem uma de custo de transporte, a gente tem uma elevação de tempo, porque antes, se eu entregava só na região do Rio Grande do Sul, demorava 2 dias, 3 dias. Hoje, se eu vou entregar lá no Tocantins, ao tempo, né, de distância que a gente não tem que percorrer, que normalmente acontece via transporte rodoviário. Então, passou-se a criar estratégias da utilização de um centro de distribuição. Então, o centro de distribuição é uma configuração regional, é como se fosse uma espécie de armazém, onde ficam
guardados ou armazenados cargas ali que serão distribuídas, por isso o centro de distribuição, serão distribuídas para outras regiões mais distantes. Então aqui eu trouxe uma foto que eu tirei, um print que eu tirei do Google Maps. Essa estratégia do centro de distribuição vem sendo tão amplamente utilizada que existem regiões onde só se concentram empresas de distribuição, ou centros de distribuição. Aqui é um print que eu tirei de uma região da cidade de São Paulo. Então, se a gente observar, nós temos ali central, uma despachante, depois nós temos um centro de logística internacional, depois nós temos um depósito, depois nós temos uma logística, um descarte de lixo eletrônico logístico, depois nós temos uma aduana logística, depois nós temos uma central de motoboys para fazer entregas, depois nós temos soluções em logística, frete intermodal, warehouse, que é como se fosse um armazém, né, a tradução. Então, existem grandes empresas logísticas associadas à questão logística, estocagem, se associam próximas umas das outras para que elas possam sempre otimizar seu trabalho. Então, faltou um caminhão aqui para fazer uma entrega. Será que eu não consigo pegar do meu vizinho? Eu vou alugar o caminhão dele, tudo bem, mas tá próximo, eu consigo suprir a minha necessidade, e assim por diante, né? Então esse é um ponto. Fora que grandes empresas se concentram suas mercadorias nesses centros logísticos, e aí já facilita, né, a distribuição. Então passou a ser uma estratégia de comércio. Então o centro de distribuição, que a gente pode chamar de CD aí, que eu também vou chamar de CD aí ao longo das aulas, em alguns momentos, é um ponto estratégico, como já foi mencionado, que relaciona um fluxo de cadeia, um fluxo de distribuição logística de produtos, ou seja, de informações. Né? A gente viu no print que nós temos centros logísticos eletrônicos, centros logísticos de informações. Então pode ser um produto ou algum tipo de informação, enfim, para circular, o que deve circular uma distância muito grande, ou um prazo muito pequeno, às vezes dois, né, uma distância muito grande com um prazo muito pequeno e assim por diante. Então, centros de distribuições assumirão esse papel, né, de fazer essa otimização do processo. Por isso, então, que as variáveis tempo e custo, como a gente já mencionou lá do início e continua mencionando, são duas variáveis importantes e possivelmente as mais empregadas ali quando a gente pensa em centro de distribuição. Né? Então, quando eu penso no correio, eu posso pensar, o correio só tem o azar. Né? A primeira coisa que vem na minha cabeça, Correios demora uma semana. Quando eu penso em Sedex, Sedex é rápido, demora 2 dias. Então são variáveis de formas de serviço, variáveis de serviço ou formas de serviço que garantem uma entrega mais rápida, uma entrega mais devagar, porém o correio é um pouquinho mais caro, o Sedex é um pouquinho mais caro, carta normal, correio normal é um pouco mais barato, enfim, então a gente pode fazer essas analogias. Bom, o centro de distribuição, fisicamente falando, é um prédio, né, ou um barracão, alguma coisa semelhante, que tem uma estrutura gigante, muitas das vezes, que realiza a armazenagem, despacho, que possui como tarefa, né, realizar a armazenagem de produto, realizar o despacho de um produto, realizar a conferência de um produto. E logo mais a gente vai ver aí as principais funções de um centro de distribuição. Todas essas funções garantem que o nosso item, que o nosso produto, seja levado de um ponto mais distante, que seria o ponto de origem, para um ponto mais próximo da gente. Né? Então, a empresa que fica lá no Rio Grande do Sul, ela vai mandar seus produtos lá para São Paulo, para ficar armazenado lá. Surgiu uma demanda lá no norte, não vai sair mais do Rio Grande do Sul, vai sair de São Paulo. Então, eu já tenho um encurtamento do caminho para quase a metade do percurso. Já estava lá em São Paulo. Né? Se antes demoraria 2 dias para chegar em São Paulo, 2 dias para chegar no norte, agora demora 2 dias, porque já está em São Paulo. Então, é esse o caminho que a gente deve pensar.
E aqui eu trouxe um exemplo que já é muito semelhante ao que eu já venho fornecendo aqui, né? Então, uma indústria localizada na Zona Franca de Manaus, que é lá no norte. Ela faz ali o comércio com a região vizinha, né, com as cidades vizinhas e tal. Por ser uma zona franca, é uma zona que não tem imposto, né? Essa é a definição da Zona Franca. É uma zona isenta de impostos, né? O que torna o comércio um pouco mais viável, economicamente falando. Por conta que é mais atraente, custo, né? Preço mais viável, mais barato, é uma questão de varejo, enfim, tem toda essa história por trás. Bom, mas qual que é o ponto desse exemplo? Se a gente quiser mandar um produto lá da Zona Franca de Manaus para o sul do país, Porto Alegre, por exemplo, eu vou ter um gasto muito grande, muitas das vezes. Ainda mais se for uma constância de envio em uma grande quantidade, né? Porque quanto mais produtos eu envio, mais caro eu vou estar pagando, algumas vezes. Aí você fecha lotes de envio, aí você fecha caminhões de envio de forma semanal, de forma mensal, começa a ficar mais barato, porque o preço se distribui por cada um dos itens ali dentro, né? Então acaba ficando mais barato. Só que para isso, né, você precisa já ter essa demanda um pouco prevista, né? Ter a previsão da demanda. Uh, e aí, se a gente começa a associar, isso é pensando só em Porto Alegre, mas se a gente começa a associar, eu vou distribuir em Porto Alegre, eu vou distribuir no Espírito Santo, eu vou distribuir no Rio de Janeiro, não é mais interessante ter um ponto de distribuição ali perto? Então eu venho de Manaus, já faço todo um levantamento de previsão que vai atender todos esses locais. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, já mando tudo para São Paulo, por exemplo. De São Paulo eu distribuo. E aí o meu custo de Manaus São Paulo vai ser dissolvido. E depois vai ser dissolvido mais ainda nas outras entregas. Aqui eu só estou dando todo esse exemplo, né, que eu acabei de falar, eu deixei por escrito aqui, então eu vou passar já. E aí a gente chega na função de uma cadeia de distribuição. Aqui a gente viu, até o momento a gente viu um pouquinho da sua importância, né, com um pouquinho de algum pensamento em questão de otimização, implantação de centro de distribuição. Agora a gente vai ver as funções, as principais funções de uma cadeia de distribuição. Bom, atualmente, a tendência dos operadores logísticos, principalmente essas pessoas, esses operadores que trabalham em grandes empresas, presentes em grandes cidades, tem uma tendência ali de reagrupar esse fluxo. É o que vem acontecendo de distribuição urbana. Por quê? É uma questão de redução de tempo, questão de redução de deslocamento, uma questão de redução de número de frotas, e existe ali uma tendência desses centros logísticos serem um pouquinho mais fora da cidade, porque o caminhão não tem que entrar na cidade, não tem que fazer todo o percurso, parar em semáforo, ficar parando, virando, girando, né, toda aquela história, porque isso consome tempo. Não é o objetivo da logística ter um tempo mais longo, né? Então, quanto mais rápido o caminhão chegar no centro logístico, mais rápido ele sai, mais rápido chega no cliente, ou mais rápido chega no fornecedor e assim por diante. Então, existem aí algumas tendências de grandes centros logísticos ou de grandes empresas a se distanciar um pouco da cidade ou um pouco de grandes centros, ficar mais na margem, né, desses centros. Existe uma tendência em questão de condições ambientais, em questão de preocupação de emissão de ruído, em questão de emissão de gases, né? Então, imagina se uma grande empresa logística estivesse localizada no meio da cidade, né? O tanto de caminhão passando nas ruas da cidade, ruído que o caminhão faz, barulho, ia acabar danificando asfalto, maior geração de fumaça, enfim. Então existe toda essa preocupação, ou deve existir toda essa preocupação por parte da empresa. Bom, um centro de distribuição é uma alternativa para empresas garantir ali uma entrega mais rápida, muitas vezes mais barata, seja no material, seja na informação. Para isso, ela precisa ter um estoque ali consolidado no seu centro de distribuição. Não adianta nada eu ter a minha empresa em Porto Alegre,
eu ter um centro de distribuição em São Paulo, eu ter um cliente em Tocantins, meu cliente faz o pedido para São Paulo, e aí eu tenho que sair de Porto Alegre, abastecer São Paulo para abastecer Tocantins. Não faz sentido ter esse processo. Eu não precisaria ter um centro de distribuição em São Paulo, se eu não tem produto lá. Né? Então eu tenho que ter um nível de estoque ali em São Paulo, para o meu cliente de Tocantins, ou seja, de onde for, fazer o pedido e já sair para entrega, né, da forma mais rápida possível. Então existe todo um custo por trás, existe um custo de estoque que deve ser mantido, né, existe um custo de informação, né, o quanto que eu tenho de estoque, porque isso é custo, né? Tem que ter uma pessoa que vai cuidar, tem que ter uma pessoa que vai falar, ó, saiu tanto, entrou tanto, a gente tem previsão de tanto, existe o custo de movimentação interna, né? Então eu vou tirar da minha fábrica lá de Porto Alegre, vou movimentar internamente, vou colocar no caminhão, fazer o transporte, aí vou chegar em São Paulo, vou guardar, né, via paleteira ou qualquer outro tipo de transporte interno, aí depois eu vou tirar via paleteira, depois eu vou colocar no caminhão, tudo isso é trabalho, né, tudo isso é gente movimentando, então, existe uma estratégia financeira muito grande por trás, né, não é simplesmente, eu vou ter um centro de distribuição e pronto, né, assim nada dá certo. Então, uma vez que a gente diz que o centro de distribuição possui todas essas funções de armazenagem, né, de movimentação, a gente não pode confundir, ou a gente não pode falar que o centro de distribuição funciona como depósito. Porque a sua função não se resume a ser um almoxarifado da vida, né? Ficar guardado, precisou, vai lá e pega. É mais que isso. É um posicionamento estratégico, né? Você está próximo do seu cliente, você está próximo do seu fornecedor, você está se posicionando de forma estratégica, você tem toda uma mão de obra em questão de funcionário, em questão de operador, para fazer todas aquelas funções que eu já comentei. Então, é mais do que um depósito. Então, a gente não pode. No dia a dia, claro, a gente acaba utilizando como sinônimo, mas teoricamente não são sinônimos, tá? Teoricamente, existe diferença entre esses dois conceitos. E aqui eu trouxe um exemplo, né, dessa questão do centro de distribuição. Então, eu tenho vários fornecedores, então fornecedor A, B e C, que vai me fornecer diferentes cargas, ou a mesma carga, tanto faz. Todos esses fornecedores vão enviar seus produtos para um centro de distribuição qualquer, então chamei aqui de CD, e o centro de distribuição vai fazer a distribuição para outros clientes, clientes ABC, clientes ABC e clientes ABC. E aqui nessa imagem eu destaco uma nova ideia. Normalmente, centros de distribuição trabalham para mais de uma empresa. Então, se a gente voltar lá na imagem do Google Maps, se eu pegar aqui essa empresa central, despachante, deixa eu colocar um ponteiro aqui, despachante logística. Provavelmente, ela não vai trabalhar para uma única empresa. Então, ela é contratada de várias empresas para guardar o material dessas várias empresas nela. Assim, sempre que houver necessidade de saída de produtos para um outro lugar, sai do centro do país, né? Não sai do sul, não sai do norte diretamente. E claro, existem possibilidades, existem aquelas empresas que estão presentes no sul, por exemplo, que faz, né, um centro de distribuição próprio e exclusivo dela, da marca, em São Paulo, né, ou qualquer outro lugar. Mas normalmente grandes centros de distribuição trabalham para grandes empresas e empresas diferentes, tá? Que é o caso da imagem apresentada aqui. Então, um único centro recebe de vários fornecedores e distribui para vários clientes. E aí vai, né, da sua estratégia de negócio. Um centro de distribuição, então, trabalha no sistema pull, ou seja, é um sistema puxado. O que é o sistema puxado? Eu tenho meu produto lá em estoque. Entrou um pedido, vai sair esse produto de estoque, e aí eu vou entrar com um pedido para entrar outro produto em estoque. Então, esse é o sistema puxado, não é o sistema empurrado. Então, nesse sistema,
As mercadorias chegam de diferentes fornecedores, são fracionadas, são guardadas, são distribuídas para diferentes clientes de forma distinta, em dias distintos, em ordens de entregas distintas, em rotas distintas, enfim. E aí é muita função, né, que cabe ao centro de distribuição realizar. Então, em um centro de distribuição ocorre recebimento, ocorre movimentação, ocorre armazenagem, ocorre cross-docking, né, são funções, são práticas comuns ali no dia a dia, que a gente já vem comentando, mas o que são essas funções de fato? Então, eu trouxe aqui a definição dessas funções para a gente trabalhar junto, a começar pelo recebimento. O recebimento, então, é a primeira operação logística que acontece dentro de um centro de distribuição. É de fato, o material chegou, eu vou receber o material. É justamente isso. Só que não é só isso, né? Porque não é receber um material e pronto. Eu tenho que fazer uma verificação em questão de que material que eu estou recebendo, tenho que dar uma entrada no meu sistema, tenho que dar baixa no meu sistema, eu tenho que emitir nota, eu tenho que guardar esse material, então, né, fazer a programação de armazenagem desse material. Então não é tão simples assim, né? Existe um trabalho muito grande por trás do recebimento. Assim como existe um trabalho muito grande por trás da movimentação. Que é justamente, eu recebi o produto, eu tenho que movimentar ele. Eu tenho que guardar, eu tenho que colocar na paleteira, eu tenho que subir, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que colocar lá no fundo do meu barracão, eu tenho que ver se a previsão de saída dele é, é para amanhã, se for para amanhã, por exemplo, eu não preciso colocar lá no fundo, eu já deixo próximo da saída. Então existe toda uma movimentação muito grande que deve ser realizada. Uh, isso falando de movimentação. Agora, falando de armazenagem, a gente pode pensar que é a questão do estoque, né, de guardar. Uh, existem funções por trás da armazenagem, então garantir que o produto não vai estragar porque ficou armazenado muito tempo, garantir que o produto está armazenado nas condições corretas, então se é 50 graus, se é 30 graus, se é 20 graus, garantir ali o ambiente adequado, e garantir a questão de custos, né, porque tem movimentação, de transporte interno, precisa de combustível, precisa de energia, precisa de operador. Então, existem muitas funções atrás da função de armazenagem. Assim como existem muitas funções atrás da função de separação do pedido. A separação do pedido também pode receber o nome de picking, e consiste em separar as quantidades corretas do item que está ali no seu estoque, está ali no seu armazém, para realizar a distribuição, né? Então, eu tenho 20 mil unidades desse mouse em estoque. Um cliente pediu 5 mil. Então, eu tenho que fazer todo esse trabalho de separação de pedido, fazer nota de pedido, que fazer um peso, né, para colocar nessa nota, estipular preço, programar a entrega, programar a rota. Então, existe muita coisa, né, por trás da separação do pedido. Então, várias empresas já utilizam alguns sistemas mais né, eletrônico, eu ia falar, buscar outra palavra, um sistema eletrônico aí para fazer esse gerenciamento. E aí um exemplo de programa que pode ser utilizado é o SAP, SAP. Está muito utilizado aí nas empresas, inclusive é o programa que a empresa que eu trabalho utiliza. Então existe toda uma área de estocagem, né, que deve ser mantida limpa por conta de higiene, para não estragar produto, para não consumir, né, não degradar a caixa, enfim, então existe muita coisa por trás da separação do pedido. Então deve-se utilizar de bom planejamento, de contingência, que gera alternativas de redução de deslocamento, né? Então, como eu disse, se vai sair daqui 2 dias, não precisa guardar lá no final, ou lá no cima, ou lá no fundo, né? Faz todas as funções, de certa forma, estão meio que interligadas, né? A hora que recebeu, eu já penso na separação, a hora que recebeu, eu já penso no armazenamento, enfim, então são todas diversas funções que, de certa forma, estão interligadas. E por fim, chega na expedição, que é de fato o produto sair do centro de armazenagem para chegar na casa do cliente, para chegar no consumidor final. Esse é o momento em que as mercadorias são verificadas e carregadas para embarque. Então, eu vou pegar uma caixa que contém 5 mil mouse, várias caixas que contêm 5 mil mouse.
como que eu sei que que tem mouse lá dentro mesmo? Eu preciso ter uma verificação. Opa, eu preciso ter uma verificação. Eu posso estar pegando a caixa errada, que já existe essa situação, né? É uma coisa infelizmente corriqueira em alguns lugares. Então eu preciso garantir a separação do material, eu preciso garantir que está saindo com nota, eu preciso garantir que o material está correto, eu preciso garantir que o material está íntegro, eu preciso garantir que tem caminhão que vai levar, eu preciso garantir que a rota está definida, eu preciso garantir custo. É, peso máximo do caminhão, preciso envolver atividades de conferência, de documentação, de expedição, de pesagem, de passagem algumas vezes, se for uma expedição aérea, enfim. Então, existe um mundo a ser pensado quando a gente trata desse tipo de processo logístico. E aí, né, se a gente tem um mundo de coisas a pensar, obviamente a gente vai ter problemas a resolver, em alguns casos. Como eficiência de expedição, então às vezes eu não tenho ônibus, não tenho caminhão suficiente, não tenho van suficiente, eu não tenho operador disponível, às vezes atrasa a transportadora, uma outra transportadora, atrasa um terceiro, separação de nota atrasa, ou separa o pedido errado, ou separa a quantidade errada, ou tem um pico de demanda que eu não previ. Enfim, existem diversos problemas que podem acontecer, não que devem acontecer, que podem acontecer, e que a gente tem que estar preparado, né? Que faz parte do dia a dia aí das empresas. Então, as atividades de estocagem, atividades que a gente acabou de citar, né? De estocagem, manuseio, são todas atividades que servem para consolidar, né, para efetivar o envio da carga, de fato. Se não houvesse atividade de expedição, não ia sair a carga, né? Então, são todas atividades que a gente deve levar em conta, ou deve pensar na hora de realizar o projeto, ou realizar a operação de expedição, né? Uma operação logística. Essas atividades são influenciadas de forma direta ali por variáveis como tempo, variáveis como custo, que são pontos que a gente já pensou, já comentou, e essas variáveis impactam todo um ciclo, né, todo um processamento de pedido. Então, se eu optei pelo pedido mais rápido de entrega, que normalmente é mais caro, internamente tem um processo diferenciado, porque internamente, pô, meu cliente pediu mais rápido, ele está pagando a mais. Eu não vou deixar para separar esse pedido por último, porque não seria mais rápido. Então, eu preciso colocar esse pedido na frente, né? Tem toda uma alteração de ordem de emissão, é, priorização de transporte, priorização de operador. Então, existe toda uma mudança interna que deve ser feita a depender do parâmetro de influência que eu estou considerando, né? Então, para desenvolver e implantar um centro de distribuição, é necessário que a gente pense, que a gente planeje todas essas tarefas e a forma de executar todas essas tarefas de uma maneira muito sistemática, de uma maneira muito otimizada. Então, estabelecer um centro de distribuição, seja para indústria, seja para varejo, seja para atacado, seja para serviço, enfim, vai nos demandar diversos fatores de influência, né? Então, o local, né? Eu mostrei para vocês o print, um local, uma região de centros de distribuição, quer dizer que a região é boa, né? O local importa muito. Então, o local é um ponto de grande influência na hora de, ok, eu vou abrir o meu centro de distribuição, o que eu vou pensar? O local é um ponto muito importante de ser pensado. A infraestrutura necessária é um ponto muito importante de ser pensado. Então, o que eu vou guardar aqui? Eu vou guardar produtos que necessitam de uma temperatura amena, né? Alimento. Eu vou guardar aço, né? Um produto mais bruto, digamos assim, que não precisa de é, tantos parâmetros de atenção, né? Eu posso deixar uma temperatura um pouquinho mais elevada, eu posso deixar o ambiente um pouquinho mais sujo, que não vai interferir, ao contrário de se eu fosse armazenar alimento, né? Então, a infraestrutura que você vai necessitar para guardar o material que você pretende, né? Trabalhar. Você tem que pensar nos parâmetros em questões de compra, que você vai comprar, que você vai construir, se você vai comprar um barracão, se você vai construir um barracão, se você vai alugar um barracão, se você vai terceirizar esse processo de armazenagem, de operação, de logística, enfim, é tudo
são todos parâmetros que a gente deve colocar na ponta do lápis, né, fazer algum tipo de reconhecimento, digamos assim, né, orçamentos, para garantir que você está no caminho correto, no caminho mais barato. É importante que tenha ali uma análise da empresa para a empresa, né, então aonde eu pretendo estar daqui 5 ou 10 anos. Porque daí às vezes compensa já começar a investir em barracão, porque eu vou ter esse barracão no meu futuro que vai ser preciso. Então também é importante que tenha esse planejamento, né, estratégico. E definir ali a capacidade de movimentação, capacidade de armazenagem que você precisa, que você espera. Além desses pontos que a gente comentou, a gente destaca também outros pontos relacionados ao financeiro, né, ao financiamento financeiro que você vai ter, se vai ser um financeiro externo, se vai ter um patrocinador, se é para a empresa, enfim. Configuração em questão de layout, questão de espaço, em questão de altura, né, se você vai guardar nas alturas. Projeto de doca, é ali a parte onde vai receber caminhão, quantos caminhões vai caber de forma simultânea, é, escolha do sistema de manuseio, então se você vai trabalhar com paleteira manual, paleteira automática, algum tipo de elevador de transporte, layout do estoque também é outro ponto importante, né, e como que você vai guardar esse estoque, né, se você vai armazenar de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, enfim, tudo isso deve ser pensado. Além disso, um dos primeiros aspectos ali que devem ser estudados quando a gente começa a tratar de projeto, de operação, de um centro de distribuição, é a questão da localização do espaço físico, né? A gente já comentou que é um ponto estratégico, mas não é só isso. Então, na definição da área, a gente deve pensar uh, no futuro, né? Se vai ser um imóvel para o futuro, ou se é um momento, é uma questão momentânea. Por quê? Porque muitas vezes é uma questão sazonal. Eu estou tendo esse pico de demanda, mas amanhã ou depois isso não está previsto no meu planejamento de vendas. Então eu não preciso construir, não preciso gastar construindo para deixar vazio amanhã ou depois, né? Deixar vazio daqui a 3 meses. Então às vezes compensa alugar, fechar um contrato de 3 meses, 6 meses, ou construir um pequeno que seja, depois você utiliza para outra coisa. Então, né, é ter esse planejamento em questão de espaço, né? Não vou gastar muito construindo um espaço muito grande para depois não utilizar, ou para depois utilizar parcialmente, utilizar pouco, enfim. Ainda tratando ali dos projetos, a gente deve pensar na questão de acessibilidade de transporte. Então, se eu vou pegar uma paleteira automática, ela tem que fazer uma movimentação interna, tem que fazer manobra, tem que ter um espaço, né? Não pode ser um corredor muito estreito, então tem que ter uma acessibilidade. Proximidade do cliente, né? Por isso que existem pontos, regiões estratégicas de localização. Disponibilidade de mão de obra, é uma região que eu tenho mão de obra disponível para trabalhar, para fazer esse tipo de serviço. Imposto, às vezes algumas regiões oferecem isenção de imposto para terreno, isenção de imposto da atividade, para tornar a região mais atrativa, né? Então isso é um ponto interessante que pode ser abordado, pode ser pensado, né? E somando tudo isso, né, que foi dito, somando todos esses pontos que foram comentados, a gente tende a resultar no melhor projeto possível ali do centro de distribuição. Se o planejamento da instalação for inadequado, né, então vamos supor que alguma coisa deu errado, algum parâmetro não foi considerado, assim por diante, haverá um custo excessivo, naturalmente, porque foi calculado errado, foi projetado errado, e esse custo excessivo vai acabar influenciando no preço do seu produto final e vai acabar influenciando na não venda, muitas vezes, né? Então, é sempre ficar de olho, sempre ficar atento nas consequências que as minhas decisões, que os meus estudos vão ter. Uh, Quando a gente trata do tamanho, né, do centro de distribuição, a gente deve pensar no projeto a gente vai pensar em projetos sempre relacionando capacidade cúbica, que é unidade de volume, né? Então a gente vai pensar em comprimento, largura, altura. E a altura é um ponto muito importante porque
Se você fizer muito alto, você precisa investir em equipamento para fazer essa movimentação de altura. Existe uma distância mínima entre a última mercadoria e o teto, dependendo da mercadoria, muitas vezes é 6 metros, para outros produtos são 4 metros, então isso também é um ponto importante ser levado em consideração. Os fatores, então, de influência, tanto os que a gente comentou, tanto os que a gente não comentou ainda, devem ser somados, né, devem ser todos considerados no seu projeto final. Então, vou fazer um projeto, vou sentar, vou pensar em um centro de distribuição, eu tenho que pensar em tudo isso, tenho que pensar no meu atual, tenho que pensar no meu futuro, né, o que eu espero no meu futuro, ou aonde eu espero estar no meu futuro, e assim por diante, para justamente conseguir pensar em tudo. Então, cabe destacar ainda que existem ali pontos sazonais, né, da distribuição de produtos que às vezes podem ser considerados, né, a longo prazo. Então, trabalho com distribuição de roupa. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, eu vou ter um consumo maior. O resto do ano não. Então, será que vale a pena investir nesse barracão muito grande? Se for distribuído ao longo do ano, talvez sim. Então, Dia dos Pais, lá no meio do ano, Dia das Mães um pouquinho mais no início, Dia das Crianças e Natal um pouquinho mais para o final. Então, se você parar para pensar, são pontos sazonais, só que são pontos sazonais distribuídos ao longo do ano. Né? Agora, se meu público é só roupa infantil, eu vou ter um pico ali lá no Dia das Crianças e Natal, mais ou menos. Então, nos 3 últimos meses do ano, precisa investir em barcão muito grande para ter um pico sazonal 3 meses do ano? Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de informação que a gente deve pensar e considerar. Em alguns casos é mais viável, então, ter um projeto um pouco menor, né, que otimize demanda, que utiliza a previsão de demanda para otimizar seu processo e seu projeto, do que ter um pavilhão muito grande que vai ficar sobrando espaço. Né, porque espaço é dinheiro que você comprou aquele espaço e não está utilizando, então é dinheiro jogado fora. Caminhando para a última etapa, para o último tópico da nossa aula, é a questão da configuração das instalações. Então, isso aí a gente já vem abordando de certa forma, que é a questão do volume, questão de peso, acondicionamento, estocagem, movimentação, né, vai estar tudo relacionado. Então, quando a gente trata de configuração, a gente está falando de layout, né, do espaço, a forma que eu vou organizar mesmo a minha mercadoria. O layout, a gente deve, quando a gente menciona o layout ou pensa em um layout, a gente deve pensar na estrutura geral, então determinar qual que é o fluxo que o material vai seguir, então ele vai entrar para um lado, vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, ou ele vai ser guardado em cima, enfim, é pensar no fluxo, né, no melhor fluxo possível. Depois tem que pensar na questão de dimensionamento, que é o quanto você vai ter de espaço disponível, né, que é um ponto que nós já comentamos, e tem que pensar na questão de definição de fato do layout. Né? Então, pensou num fluxo, pensou num tamanho, eu penso na distribuição das prateleiras, vai ter prateleira intercalada, ou vai ter um corredor muito grande, vai ter prateleiras muito alta, enfim, começa a distribuir então todos esses equipamentos de forma interna. Fez essa distribuição, você compensa então na seleção de equipamentos de movimentação. Então, eu não tenho prateleira alta, então às vezes é uma paleteira manual surf. Eu tenho prateleira muito alta, então é uma paleteira manual ou um elevador de produtos, enfim. Então você começa a selecionar equipamentos para depois você finalizar na decisão estratégica operacional. O armazém mais simples, então costuma ali ter uma porta de acesso, uma zona livre para movimentação de carrinho, armazenagem de carga, né, no momento curto, uma zona de armazenagem, né, para você alocar a mercadoria de fato, um escritório para você fazer toda esse comando nessa gestão, então tem que ter alguém pensando onde vai guardar, tem que ter alguém dando baixo, tem que ter alguém dando saída, tem que ter alguém em contato com o cliente, em contato com o fornecedor, enfim, então precisa de um escritório. Banheiro, vestiário, enfim, né, é um local básico de trabalho. E aí alguns aspectos precisam ser considerados.
a fim de sempre otimizar, né, o processo. O primeiro aspecto é a questão de estocar os materiais de maior movimentação em locais de fácil acesso, né, ou mais próximos da saída para garantir essa fácil locomoção. O segundo ponto é sempre centralizar de maneira os materiais, centralizar quando possível, né, os materiais de um mesmo grupo, né, então eu trabalho com um centro de distribuição que recebe várias mercadorias. Então eu vou receber eletrônico, eu vou receber alimento, eu vou receber roupa e banho, eu vou receber brinquedo. Então separa as prateleiras, né? Então na prateleira A, só eletrônica, ou prateleira B, só produto de roupa, prateleira C, só produto de brinquedo infantil, né? Para ter uma melhor organização. E definir quantidades mínimas de materiais no estoque ativo, né? Então, você não tem uma caixa que tenha um brinquedo, né? Então, sai tudo, ou sai uma quantidade mínima, uma quantidade específica, enfim, para garantir a melhor organização. Além disso, temos também a organização de estoque de acordo com as características, né? Então, vai muito de encontro ao centralizar os materiais, né? É uma questão semelhante. Então, é, produtos perecíveis ou produtos muito grandes, sempre próximos ali um do outro, também é uma forma possível e legal de organização. Além disso, armazenar itens pesados, né, ou volumosos, na parte inferior do seu centro de distribuição. Pegar um item muito pesado, colocar lá em cima, a chance de dar um acidente, a chance de cair, de quebrar, de romper alguma coisa é maior, né? Então, pensando na segurança e na facilidade de locomoção. Todos esses apontamentos, ou todas essas informações não vão te garantir o melhor layout, né? Claro que a pessoa pensante por trás do projeto tem que considerar pontos particulares, às vezes, do projeto, né? Ponto particular do setor, enfim. Né? Não é só pensar nesses pontos que vai te garantir um melhor projeto. Então, o produto deve chegar por uma porta, e aí, muitas vezes, só retomando um pouquinho, eu disse que não é você pense que a pessoa pensante, né, o responsável do projeto tem que garantir, né, fazer a parte dela. E aí existe algumas teorias ali, alguns livros que trazem o projeto ideal de layout, na maioria dos casos, que seria o produto chega por uma porta em um dos lados do prédio e sai por outra em outro lado do prédio. Então ele vai fazer todo um percurso linear, ele vai ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. A porta das docas deve ser localizada no centro do prédio, para que ele entre, a distância que ele vai para a direita é igual à distância que ele vai para a esquerda, né, para não ter uma desigualdade de fluxo. E as prateleiras têm dois lados. Então eu vou entrar, eu vou ter uma prateleira, eu vou conseguir armazenar do lado esquerdo e direito. Excetuando, claro, aquelas prateleiras que ficam na parede, né? E daí você faz só de um lado. Mas esse seria conceitos de um layout ideal. E assim eu finalizo a nossa aula. Eu agradeço imensamente por vocês terem me acompanhado até aqui. E a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais, pessoal.